E aí pessoal, beleza? Eu sou o Calma Mecenas e hoje vamos falar sobre o restante do esqueleto axial, que a gente começou falando do crânio, né? Que é o início, é o esqueleto axial. E vamos falar hoje sobre a coluna vertebral e a caixa torácica, tá? Que é o que forma o esqueleto axial. No caso, o esqueleto axial é o que? É o conjunto de ossos que são o que? Que são o que formam, são os ossos que formam o crânio, a nossa caixa torácica e a nossa coluna vertebral. Então, esses três grandes conjuntos são que formam o esqueleto axial. Crânio, caixa torácica, coluna vertebral. São os três conjuntos que formam o esqueleto axial, beleza? Anota isso. E, como vocês sabem, aqui é um tipo de bate-papo. Vou conversando como se fosse um bate-papo com vocês. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, se inscreve, deixa o like, vamos lá. Sem enrolação, né? Olha só, aqui na tela vocês estão vendo que a gente tem o esqueleto axial, né? Faltando só o crânio. Eu botei aqui a nossa coluna vertebral, que é esse aqui em vermelho, ó. A coluna vertebral vai desde o início do pescoço até o cóccix. O cóccix é esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui é o cóccix. E o que seria, vou botar aqui de azul, a caixa torácica? Seria isso aqui, ó. Essa caixa vai ter as costelas, vai ter isso aqui, que é o nosso externo, né? Vamos falar mais daqui. Tô dando aqui uma visão geral, para daqui a pouco começar a falar sobre cada parte. Essa caixa torácica, ela serve para proteger órgãos vitais. Então, aqui dentro da caixa torácica, né? Vamos ter coração, os pulmões, vamos ter também nosso esôfago descendo por aqui, né? Vamos ter vários órgãos vitais aqui. Aqui no finalzinho também vão ter vários. Então, ele serve para proteger órgãos vitais, beleza? Tranquilo, deixa eu voltar para o vermelho, que é o que eu gosto. Essa cor aqui mesmo, é esse aí mesmo. E aí, gente, para vocês terem uma noção geral, eu vou botar aqui todo o esqueleto para vocês. Depois eu tiro para vocês só verem como é que funciona. Faltou só aqui os ossos do pé do cara, mas isso aí a gente vai falar depois, não se preocupem agora. Então, pessoal, o que seria o esqueleto axial e apendicular? Só recapitulando, que eu falei na primeira aula, eu vou falar de novo aqui. O esqueleto axial é o que eu falei logo no início da aula. Seria a região dos ossos do crânio, mais a nossa caixa torácica, mais a nossa coluna vertebral, que é isso aqui. Isso aqui é o nosso esqueleto axial. E o que seria o esqueleto apendicular? O esqueleto apendicular é como se fosse um apêndice. Ele vai fazer a dissociação de movimentos, beleza? E o que seria ele? Seria os nossos membros inferiores, né? Que é a cintura pélvica, que vai ter os ossos, vai ser dividida em isquio, pubis e ilho. Depois a gente vai falar sobre eles direitinho, né? Hoje é só o final do esqueleto axial e nas próximas aulas esqueleto apendicular para falar sobre cada parte. Então, apendicular seriam os membros inferiores, que é aqui até lá para baixo, né? É esse aqui em azul, que eu deixei aqui para vocês, ó. Calma, deixa eu pegar aqui a outra parte deles. Tem aqui, ótimo. E também vamos ter os membros superiores, que são esses aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí vocês perguntam, oxi, você pegou um pouquinho ali da caixa torácica. Mas não é, porque eu peguei a clavícula e a nossa escápula. A clavícula e a escápula formam o nosso símbolo do membro superior, que é a nossa cintura escapular, que é o que faz esse movimento aqui, é o que ajuda a fazer esse movimento. Beleza? Assim como a gente tem a cintura escapular, a gente tem a cintura pélvica, que é o que vai fazer a dissociação de movimentos. Então, antes de continuar, tá? Isso aqui é a divisão de esqueleto axial e esqueleto apendicular. Tranquilo? Deixa eu botar aqui o vermelho. E aí, eu vou dar só aqui um zoom para vocês verem que, ó, o que foi que eu falei para vocês que era do esqueleto apendicular e não do axial. Esses dois ossos aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Deixa eu deixar aqui marcado esse e deixar aqui marcado esse. Olha só, esses dois ossos, que é a nossa clavícula, que é esse aqui, e a nossa escápula, que fica aqui atrás, eles são ossos de um membro superior. Eles não formam o esqueleto axial, eles formam o esqueleto apendicular, beleza? Então a gente vai remover eles daqui, eles não vão participar disso, só na próxima aula. Porque muita gente pode confundir, vendo que eles estão aqui na frente, no meio dos outros, né? Aí pode achar que é, mas não. Então vou voltar aqui, só para deixar como estava antes.
Beleza, aqui, só a nossa coluna vertebral e caixa torácica. O crânio não tá aqui porque eu falei dele na aula passada, então se quiser ver, volta aí uma aula que é uma coisa um pouquinho mais chatinha de ver. E aí, gente, eu vou começar falando da nossa coluna vertebral. Beleza? Então, antes de eu falar aqui dela, eu vou querer remover... Cadê? Que não tá indo? Nossa, não tá indo, gente. Meu Deus. Não tá indo. Deixa eu fazer assim. Pronto, agora foi. Tá, deixa eu ver se remover direitinho. Falta remover esses aqui. Eu vou remover só um lado. Porque aí fica melhor pra vocês, né? Pra vocês entenderem algumas coisas que eu vou mostrar. Gente, olha só. Vou botar aqui numa visão lateral. Ó. Vocês conseguem ver a nossa coluna vertebral direitinho aí. Nossa coluna vertebral não tá funcionando. A caneta não tá funcionando. A coluna vertebral aqui... gente, ela não tá funcionando mesmo. E como eu não dou corte, vocês vão ver esses erros. Aí, tá funcionando agora. Olha só. A coluna vertebral é isso aqui, ó. Ó, viu que a coluna vertebral naturalmente é bem curvada? Porque ela serve para fazer esses movimentos aqui, ó, de curvatura, tá? Naturalmente ela faz isso. E aí, a gente divide a nossa coluna vertebral em algumas partes. Vou aqui dividir para vocês. E como na aula anterior, eu não vou falar quantos ossos tem na coluna vertebral. Eu quero que vocês contem e no final vocês me falem quantos tem aí nos comentários. Tranquilo? Vamos começar aqui a divisão da nossa coluna vertebral. Gente, olha só. Daqui não vai dar para ver direitinho onde é que se divide, mas eu vou dar um zoom depois e vou mostrar direitinho a vocês. Aqui em cima eu vou dividir em uma, tá? Aqui no finalzinho eu vou dividir em outra, tranquilo? Aqui vou dividir em outra e aqui vou dividir em outra. Olha só, a gente vai ter 5 divisões. Vou mostrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, que é essa região aqui. 2, que é essa região aqui. 3, que é essa região aqui, 4 e esse aqui finalzinho 5. Beleza? São essas divisões que eu quero mostrar a vocês. E aí, vamos começar com a primeira, obviamente, que serão as vértebras cervicais. São as vértebras do nosso pescoço, vértebras cervicais. E nas vértebras cervicais vamos ter 7 vértebras, tá? Eu vou dar um zoom daqui a pouco, vou mostrar sobre de cada região da coluna vertebral para vocês. Só vou dar aqui uma visão geral. Então aqui eu mostrei as vértebras cervicais. Vou botar CE porque daqui a pouco vocês vão ver que vai... Na verdade não, bota só C. Vocês vão entender depois porque eu vou botar. C de cervical. Aqui no meio vamos ter vértebras torácicas, que vão ser 12. Vértebras torácicas. Aqui vão ser 7, né? Deixa eu botar aqui. Vão ter 7 vértebras. E aqui são as lombares. Vértebras lombares vão ter 5 vértebras. Aqui vamos ter o nosso sacro, tá? Que é uma vértebra fundida. E daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, como é que acontece isso. É uma sinostose, enfim. E aqui vamos ter o cóccix. Então vou botar CO, tá? É assim que a gente diferencia. No sacro a gente vai ter algumas vértebras fundidas e no cóccix também. Não vou colocar aqui para não confundir vocês. Quando a gente for dar um zoom nele, vocês vão ver direitinho. Gente, olha só. Coluna, vértebras cervicais, porque formam o pescoço. Vértebras torácicas, porque vai formar, vai dar sustentação, vai dar o, como posso dizer, é onde as costelas vão se apoiar, serão nessas vértebras torácicas, para formar a nossa caixa torácica. Vai formar lá, a costela forma o nosso arco costal, e ela vai se inserir, algumas, tá, não são todas, vão se inserir no externo, que é isso aqui da frente, tá, da nossa caixa torácica. Porém, todas vão se inserir nas nossas vértebras torácicas. Todas partem das vértebras torácicas, mas nem todas se inserem no externo. E vocês vão ver isso. Vértebras lombares, formação lombar aqui embaixo, que muita gente sente dor, que faz muito esforço, ou até lesão na academia, é normal sentir dor aqui. Por causa que a lombar às vezes cria uma hipertensão na lombar lá, aí acontecem umas dores bem horríveis. Sacro e o cóccix, que formam lá o finalzinho. Agora vamos falar sobre cada região da nossa coluna vertebral. Começando, obviamente, pelas vértebras cervicais. Pessoal, olha só
Vou dar aqui um 360 para vocês verem como são as cervicais, ó. 360 aqui, massa. Ótimo. Beleza? E aí, tente perceber a diferença da cervical para a vértebra torácica e daqui a pouco eu falo para vocês. Mas olha só, vértebras cervicais. Tem uma coisa importante, porque as duas primeiras vértebras cervicais, a gente tem um nome especial para elas. Mas antes disso, vamos falar sobre a nomenclatura das vértebras, né? Começando das vértebras cervicais. Vértebra cervical tem 7, então vai começar daqui e vem, cadê? Deixa eu fazer melhor o desenho aqui. Ela vem daqui, isso, e até aqui, ótimo. E aqui são as cervicais, né? Eu vou tentar escrever aqui, eu sou péssimo, opa, cadê a bola? Ah, não tá indo a bolinha não, cervicais. Deixa eu ver se a bolinha aqui foi as cervicais aqui. Nem vou escrever as outras depois porque dá um trabalho da fera. Mas olha só, vamos ter a primeira vértebra cervical, que vamos chamar de quê? De C1. Olha só como é fácil. A segunda vamos chamar de C2. E a terceira, Cauã? A terceira é fácil, C3. A quarta é uma bomba, sabe por quê? C4. Vamos ter a 5, que vai ser a C5. E por aí vai, né? Vamos ter aqui a C6 e vamos ter também a C7, que é a última. Olha só como é fácil. Cervical, opa, peraí que ficou 6, 7. Meu Deus, que erro, que gafe. C7, meu Deus, que vergonha. Olha só. Temos 7 vértebras cervicais. E cervical começa com C. Então a gente faz a nomenclatura desse jeito. C1, C2 até o C7. É assim que a gente nomeia as vértebras cervicais. Porém, as duas primeiras vértebras cervicais, C1 e C2, vão receber nomes diferentes. Quer dizer, você pode chamar de C1 e C2, né? O mais normalzão é chamar de C1 e C2. Porém, tem outro nome que dão para eles, que é Atlas e Axis, tá? A gente chama C1 também de Atlas. E a C2 a gente chama também a C2 de Axis. Então, se você vê alguma prova falando a vértebra Atlas, a vértebra Axis, está se referindo à vértebra C1 ou vértebra C2. Então, isso aqui são as vértebras cervicais. Viu? Rápido, fácil, sem dificuldade nenhuma. Gente, como a gente diferencia a vértebra cervical da torácica? Olha, não é difícil, não tem dificuldade nenhuma. Primeiro que a gente vê aqui, ó, esse local de inserção das costelas. Vou dar aqui um zoom até bem no meio, ó. Aqui é a última vértebra cervical, que é a C7. E essa aqui em azul que eu vou fazer para vocês agora, tá? É a primeira vértebra torácica, que vai ser T1. Olha só. Daqui a pouco eu mostro a nomenclatura, que é igual a da cervical praticamente. Qual a diferença gritante entre os dois? A diferença, eu vou deixar essa cor mesmo aqui, vou deixar esse azul. Aí pessoal, tive que dar uma pausa aqui porque os cachorros começaram a latir, aí eu fui acalmar eles, mas estou de volta. Então vamos lá, continuar aqui onde a gente parou. Eu parei aqui falando da diferença, como é que a gente diferenciava a vértebra cervical da torácica. Então eu botei aqui como exemplo a vértebra C7, que é a última vértebra cervical, e a vértebra T1, que é a primeira vértebra torácica. Como é que a gente diferencia elas? Olha só, a vértebra torácica tem um negócio que as outras vértebras não têm, que vai ser o quê? Vai ser essa inserção aqui das costelas. Olha só, ela vai ter uma inserção logo aqui e outra bem aqui, que são os lugares onde a costela vai se inserir para começar a fazer o arco costal. Todas as costelas se inserem em pelo menos em uma, né? Não em pelo menos. Todas as costelas se inserem em apenas uma vértebra torácica, tá? Então é assim que a gente diferencia. Vocês conseguem ver que a diferença assim é enorme, então tem como diferenciar tranquilamente, tá? E eu vou mostrar aqui a vocês que de cada vértebra torácica saem duas costelas, que a gente vai ter aqui uma vértebra torácica, que eu sou uma vértebra torácica. De mim vão sair duas costelas, porque vai abraçar assim para fazer o arco costal. Tranquilo? Então aqui a diferença da cervical para a torácica.
Aí, gente, vocês estão vendo aí que é enorme. Vamos ter também uma inserção aqui no sacro, vocês vão ver, para começar a formar nossa cintura pélvica, né? Mas isso aí eu vou falar sobre essa cintura pélvica na próxima aula, que vai ser sobre esqueleto apendicular. Então vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui que de todas as vértebras torácicas sai uma costela. Ó, isso aqui é evidente, tem como ver tranquilamente, ó. A primeira costela, a segunda, a terceira, até a 12ª, que é a última. Então, de cada vértebra torácica saem um par de costelas, saem 2 costelas. E... cadê a outra? Eu treino no começo do vídeo, né? Quem tá assistindo aí viu que eu treino no começo do vídeo. O lado direito, tá? Aqui, ó. Tá de costas aqui. Eu tiro o lado, as costelas do direito. Quer dizer, tirei as costelas do lado esquerdo pra mostrar aqui a vocês as costelas direitinho. As vértebras, né? Direitinho. Por isso que eu tirei. Mas aí dá pra ver. Quando eu for falar da caixa torácica, eu coloco de volta elas. Gente, falei a diferença. Falei sobre a cervical, falei a diferença da cervical para a torácica. Agora vamos falar das torácicas. Vou dar aqui um zoom. Olha só. Beleza aqui, tá ótimo. Aqui inicia as vértebras torácicas e aqui finaliza as vértebras torácicas. Beleza, deixa eu fazer assim. Ótimo. Olha só as vértebras torácicas. Namorem um pouquinho essas vértebras. Agora vamos falar sobre elas. Torácicas começa com T. Vértebras torácicas, começa com T. Quer dizer, não vértebras. Torácicas começa com T, tá? Então, como é que a gente nomeia as vértebras torácicas? Fácil. Primeira vértebra torácica, T1. Segunda vértebra torácica, T2. Terceira vértebra torácica, Cauã, T3. Fácil. E a quarta? T4. E por aí vai até chegar na última, que vai ser a T12. Tá? A gente tem 12 vértebras torácicas, então a gente vai ter a T1, T2, T3, T3, T4, T5, T6 até a T12. E aí essa nomenclatura das vértebras torácicas não tem dificuldade nenhuma, é bem simples, não tem segredo. E vocês conseguem ver, vou botar aqui em outra cor, as inserções das nossas costelas, ó. Vou dar aqui um exemplo desse aqui, ó. A gente tem uma inserção aqui e outra aqui, que vai sair a costela. Nesse aqui a gente só tem uma inserção, né? Mas vai sair uma costela daqui, né? Onde ela vai se unir, na verdade. Aqui eu mostrei outra inserção, ó. A gente tem várias aqui, ó. Mostrei várias inserções. Ótimo. E aí, é isso aí, as vértebras torácicas. É isso. Delas vão sair as nossas costelas para formar a nossa caixa torácica. E elas possuem 12 vértebras torácicas, né, normalmente. Falando das lombares agora. As lombares, ó, dá para diferenciar a lombada torácica também, tá? Para diferenciar a lombada cervical, também é bem possível, olha só, a anatomia dela de costas. Você vê que a lombar, deixa eu fazer aqui. A lombar serão essas, ó. Você vê que a lombar aqui embaixo, ela parece mais uma borboleta e a cervical parece assim, achatada. Pronto, assim diferencia facilmente a cervical da lombar. Você vê também que a lombar tem como se fosse uma crista, né, nas costas dela, essa crista assim, que é bem característico dela. Mas a grande, a grande característica é que parece uma borboleta assim, sabe, toda abertona. Aí beleza. Falando da lombar em específico. Ó, cadê? Ótimo, aqui tá massa demais, pronto. As lombares vão ser 5. Vão vir daqui, cadê? E aqui. Olha só. Lombar começa com que letra? L. Então as vértebras lombares vão ter nomenclatura como? A primeira, L1. Segunda, L2. Terceira, L3. Quarta, L4. Nossa, que difícil. E a quinta, L5. 5 vértebras lombares. Então, cada uma começa com L, né? Lombar começa com L. Primeira vértebra lombar, L1. Segunda, L2. Terceira, L3. Quarta, L4. E a quinta vértebra lombar, L5. Tá? Não é difícil, tá vendo aí que as nomenclaturas têm sentido com o nome, então dá pra... o pescoço. Dá pra ver direitinho.
Tá aqui vértebras lombares, formação lombar. Agora vamos falar das vértebras fundidas da coluna vertebral. Muita gente fala que essas vértebras aqui, elas não possuem divisões. Obviamente, depois que elas se fundem, elas não são mais separadas, elas são fundidas, estão juntas. Porém, durante o nosso desenvolvimento, né, que para quem não sabe, não estudou ainda, quando a gente nasce, nosso corpo é primordialmente mais cartilagem do que osso. E aí alguns ossos, dá aqui um exemplo, deixa eu ver. Alguns ossos, por exemplo, dá aqui um exemplo do sacro, que é esse aqui grandão, vocês estão vendo, que é uma vértebra fundida, né? Você vê que é uma vértebra só. O sacro, ele vai estar aqui, ele vai ser várias vértebras, vocês vão ver quando tá achando daqui a pouco. Vão ser várias vértebras. E aí, como são cartilagens ainda, elas vão virando osso, vão se ossificando, e quando vão se ossificando, elas vão se unindo para formar um osso só. De início, ela é uma cartilagem com um molde, por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês. De início, ela é uma cartilagem assim, vamos dizer, né? Tô fazendo aqui um exemplo. Uma cartilagem com algumas partes ossificadas, né? Aí vai ter aqui uma parte ossificada, aqui outra, enfim, aqui outra. E aí o resto é cartilagem. Aí essas regiões aqui de cartilagem que eu estou pintando para vocês vão se ossificando, e com o tempo que vai ossificando, ela vira toda um osso só. E aí de início tem as vértebras, porém elas se fundem aí e viram um osso só. E aí, aqui é nosso sacro, deixa eu ver daí, a gente vai ter 5 vértebras no sacro. Lembrando que o sacro, pode acontecer na sua prova, o sacro é uma vértebra fundida, entendeu? Ela é uma sinostose, porque é uma vértebra fundida, é uma sinostose. E aí a gente pode dividir em 5 vértebras. Como? Olha só, dá para diferenciar bem direitinho. Primeira vértebra, aqui, obviamente aqui é onde inicia, né? Onde acaba, cadê não? Aqui é onde acaba a lombar, já começa o sacro. Aí vou mostrar a primeira aqui, vou mostrar a segunda aqui, terceira, quarta e aqui embaixo a quinta. 5 vértebras sacrais, tá? Que é a vértebra fundida. E aí como é que a gente não faz a nomenclatura? O sacro começa com a letra S. Então tem 5 vértebras sacrais, começa com S. A primeira é S1, segunda é S2, terceira é S3, quarta é S4 e a quinta é S5. Segue o padrão dos outros. E por último, e não menos importante, temos o cóccix. Esse ossinho aqui pequenininho, olha só, que também é uma vértebra fundida, é uma sinostose, seguindo o mesmo princípio, né, do sacro, de como ele é formado assim. E aí vocês conseguem ver que o cóccix, ele também possui vértebras, né? Pode dividir em vértebras. Só que a gente só divide aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, no livro não, no aplicativo, em 4 vértebras. E aí o cóccix começa com C também, com uma cervical. Porém, para diferenciar, a gente dá, né, esse prefixo de CO. CO, cóccix. A gente vai dividir em 1, 2, 3 e 4. Olha só, tá vendo? Aí a primeira, CO1. Terceira, segunda, CO2. Olha. Quarta, CO3. Eita, terceira. E a quarta é o CO4. Tá? Olha aí, as vértebras coccígeas. A gente fala assim, coccígeas. Tá? São 4 vértebras coccígeas. E o cóccix, como um todo, é uma sinostose, é uma vértebra fundida. Bem interessante, bem legal. Agora vamos falar aqui é rápido, tá? Da nossa caixa torácica. Não é difícil, é bem fácil de entender. Eu vou fechar aqui para vocês. Cadê? Nossa, vai dar um zoom em cada parte que eu dei. Eu vou pegar aqui de volta as nossas costelas que eu tirei, né? Deixa eu botar aqui de volta. Ótimo. Gente, olha só aqui a nossa caixa torácica, que é essa região aí formada por costelas, externo e vértebras torácicas, é a nossa caixa torácica, tá? Olha só como é bonita, bem interessante. E aí vamos começar falando das costelas. Nós temos no total 24 costelas.
12 de um lado e 12 do outro. Eu não vou contar aqui para vocês, né? Mas se vocês quiserem contar aí, eu vou deixar aqui de frente. Vocês podem contar aí. Ó, isso aqui é a nossa caixa torácica. Se quiserem contar, vamos ter 12 costelas desse lado e 12 costelas desse lado. Tive que pausar aqui rapidinho para resolver um negócio, mas já voltei. Continuando aqui, eu falei que as nossas costelas, nós temos 24 costelas no total, porém temos 12 de um lado, 12 do outro, como eu estou mostrando a vocês, né? 12 costelas de um lado, 12 costelas do outro, juntando tudo tem 24. E aí a gente pode dividir as costelas em algumas seções. Deixa eu apagar aqui tudo. Olha só. A gente pode dividir as costelas em costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Aí se pergunta, poxa, calma, como é que eu divido isso aí? Olha só, não é difícil, é bem fácil. Deixa eu sair aqui. Vou dar aqui uns botar de ladinho para vocês verem melhor. Eu acho que de lado fica melhor, né? Enfim, assim. Pronto, ótimo. Assim. Assim de baixo. Nossa, vai ficar difícil aqui. Mas vamos lá. Gente, vou dar aqui um zoom. Olha só. Cadê? Assim? Não, assim não. Tem que mostrar assim mesmo. Vamos assim mesmo, tá? Vocês vão entender. Temos 12 costelas. Se a gente contar, tá? Até essa costela aqui, tá? Eu quero até essa costela só. Vamos contar aqui, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costelas até aqui. Significa que a gente vai ter 7, deixa eu apagar. Vamos ter, deixa eu tirar isso aqui, 7, pega dessa até essa. 7 costelas verdadeiras. Vou botar aqui só um V de verdadeira igual a 7. Vamos ter 7 costelas verdadeiras. 7 de um lado, 7 do outro. Vamos ter 3. Deixa eu pegar aqui essa aqui. 3 costelas falsas. Vou botar aqui um F. 3. Beleza? 3 de um lado, 3 do outro. E vamos ter duas, que são essas duas aqui do final, flutuantes. Aí eu vou botar aqui como FL. Flutuantes. Vamos ter duas. Aí você me pergunta, calma, como é que eu diferencio essas costelas? Como é que eu sei que é verdadeira, que é falsa e que é flutuante? Olha só, a flutuante vocês viram, né? São essas duas aqui do finalzinho. Dá pra ver o lado melhor. Desse lado aqui dá pra ver melhor, tá vendo? São flutuantes por quê? Porque elas não têm essa cartilagem que se insere no externo, ó. Viu que ela não tem aqui nas outras? Ela é flutuante por isso, porque ela forma esse arco costal, mas não se insere no nosso externo. E por que é verdadeira e por que é falsa? Olha só, as costelas verdadeiras, elas iniciam, têm origem lá na nossa vértebra torácica. A vértebra torácica vai se originar e aí vai se inserir diretamente no externo, através de uma cartilagem. Ó, todas essas 7 primeiras costelas vão iniciar lá da nossa vértebra torácica e se inserir diretamente no externo através de uma cartilagem, até chegar na nossa sétima. Olha só aqui a sétima. Toma aqui, tá vendo? Da primeira até a sétima vão iniciar vamos iniciar lá da nossa vértebra torácica até chegar no externo e se inserir lá através de uma cartilagem. E aí, isso é verdadeira. Ela forma esse arco costal, inicia da vértebra torácica e faz o arco costal e se insere diretamente, olha só, se insere diretamente através de uma cartilagem no nosso externo. E as falsas, as costelas falsas, vocês veem aqui, ó, cadê a primeira? Vai começar, bota de azul. Vou botar aqui de azul, não, esse aqui tá muito escuro. Eu vou até pintar esse azul aqui, esse vermelho para vocês entenderem, é igual a 3. Vocês veem que as falsas, ó, elas iniciam aqui também na nossa vértebra torácica. Olha só. Ótimo. Ficou faltando. Cadê essa aqui? Pronto. Gente, olha só. Para esses azuis. As costelas flutuantes, elas vão iniciar, como todas as outras iniciam, na nossa vértebra torácica. E aí tem uma diferença muito grande. Elas não vão se inserir diretamente no nosso externo através de uma cartilagem.
tá? Elas não vão se inserir diretamente. Olha só a palavra diretamente. As costelas verdadeiras se inserem diretamente no externo, que vocês estão vendo aí, se inserem diretamente. As falsas não se inserem diretamente. Elas vão se unir todas, olha só, em uma cartilagem para se inserir no externo. Entendeu? Elas vão se inserir, as três juntas, em uma cartilagem só, para ir para o externo. Então elas não se inserem diretamente no externo. Elas vão se unindo através das cartilagens para se inserir no externo. Entendeu? Não é diretamente porque elas não estão indo sozinhas, elas estão indo com auxílio de outra. Em alguns livros, vocês podem achar que essa inserção aqui vem bem no finalzinho assim, ó. Vem bem aqui no finalzinho. Em outros, vocês vão achar um pouquinho mais afastado aqui ou até aqui, vocês podem achar, tá? Já vi livros assim. Mas essa diferença da primeira até a sétima costela são verdadeiras, porque elas se inserem diretamente no externo através de uma cartilagem. Da oitava até a décima costela, oitava a décima, que são 3, né? Da oitava até a décima costela, 8, 9 e 10, elas não vão se inserir diretamente no externo, elas vão se unir em uma cartilagem para se inserir no externo. E as flutuantes, é flutuante porque elas não vão se inserir no externo, vão ficar ali voando. E obviamente eu já vi livros, tá, que trazem as flutuantes com cartilagens se unindo bem aqui no iniciozinho das falsas. Mas no geralzão, o normal é esse aqui, tá? Sem cartilagem nenhuma. E aí eu falei tanto aqui, mas não falei o que era o externo. Cauã, o que é esse externo? Ah, eu acho que já perceberam que é o externo. O externo é esse osso aqui, ó. Tá? Que também forma a nossa caixa torácica. Ele é muito bom. É um dos principais, né? Aqui. Esse todo é o externo. E óbvio, a gente vai ter divisões do externo. Vamos ter aqui, vamos ter o manúbrio do externo, que é essa região aqui de cima. Essa divisãozinha, vocês conseguem ver que é dividida. Aqui vamos ter o corpo do externo. Calma, esse aqui é o corpo do externo. E aqui o processo chifoide do externo. Tá? A título de curiosidade, as divisões do externo são essas. Porém, o externo é esse osso aí em verde. E é onde as costelas se inserem. Verdadeiras. As costelas verdadeiras se inserem diretamente no externo através de uma cartilagem. As costelas falsas vão se inserir no externo através da união de outras cartilagens para entrar no externo. E já as falsas não vão se inserir no externo, vão ficar flutuando lá, né, matando com proteção bem no finalzinho da nossa caixa torácica. E todas as costelas vão se inserir, né, em uma vértebra torácica também. Gente, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é, nossa, até do meu pescoço. Um bate-papo bem legal. Não trouxe de forma chata assim para vocês ficarem boiando, trouxe de forma divertida para tipo uma conversa para vocês entenderem bem. E é isso que eu queria trazer para vocês sobre o esqueleto axial. Falei sobre os ossos do crânio, falei sobre os ossos da coluna vertebral e falei sobre os ossos da nossa caixa torácica. É isso. E comenta aí, bota nos comentários quantos ossos tem na nossa coluna vertebral. Quem contou sabe, e eu quero que vocês contem juntamente com os ossos que são fundidos na coluna vertebral, que fazem a sinostose lá. Quero que vocês botem também com eles. Por exemplo, não contem os ossos fundidos como um. Quero que vocês contem com a quantidade de vértebras que eles têm. Beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha com o amigo que está estudando e até o próximo assunto. Valeu!